Olá pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre os pacientes que foram operados de câncer de tireoide. Como é esse segmento? Como é o acompanhamento pós-cirurgia de câncer de tireoide? Olá pessoal, na aula passada a gente falou sobre como é o pós-operatório de um paciente tratado de tumor benigno de tireoide. Como seria esse acompanhamento, a questão hormonal desse tipo de situação. Para quem não assistiu, lá no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube, vocês podem ter acesso a essas aulas. Hoje a gente vai dar início a como é o pós-operatório do paciente que teve câncer de tireoide. Paciente que foi operado, como é esse segmento pós? Esse tema é muito vasto, porque ele envolve desde o estadiamento, a classificação de risco, a indicação de esvaziamento da cadeia linfática, que são os linfonodos do pescoço, a iodoterapia pós-operatória, o segmento pós-operatório, se o câncer é de bom prognóstico, se é de mau prognóstico, o tipo histológico desse câncer. Então hoje a gente vai fazer uma introdução sobre isso aí e nas aulas subsequentes a gente vai falar do passo a passo em cada situação. Então, basicamente, vocês vão ver na tabela que vai ser mostrada a seguir, existe um estadiamento para o câncer de tireoide. O estadiamento ele diz o grau de agressividade, o estadiamento ele diz em que estágio a doença está, né? Ele diz se há comprometimento linfonodal. Então o estadiamento é uma classificação onde a gente avalia em que situação oncológica está essa doença para poder dar o segmento no tratamento, né? E ele é classificado na classificação TNM, né? Então, nessa tabela vocês podem ver onde vai ter o T1A, T1B, T2, T3, né? E o estágio da doença, vocês podem olhar direitinho nessa tabela aí. E a partir dela que a gente começa a estratificar o risco dessa doença para indicar o tratamento, o segmento pós-operatório, né? Mas, basicamente, o câncer bem diferenciado de tireoide, que são os mais frequentes, eles são tratados com a cirurgia da tireoidectomia, que pode ser parcial ou total, a depender, né, da situação do câncer. Né? Câncer, o microcarcinoma papilífero de bom prognóstico, por exemplo, ele pode ser tratado com a tireoidectomia parcial e a literatura ela defende esse tipo de conduta, como em alguns casos também pode ser feita a tireoidectomia total para essa situação. A questão do esvaziamento linfático já pode ser feito no ato cirúrgico, isso aí já foi falado no tratamento cirúrgico da glândula tireoide. Né? O carcinoma medular tem que fazer um esvaziamento da cadeia linfática, né? Cadeia dos linfonodos do pescoço. Isso aí, o tratamento cirúrgico ele já foi falado, mas nos tipos de cânceres mais agressivos, né? Que é o medular, o pouco diferenciado e o indiferenciado, a gente vai falar também no tratamento cirúrgico em outras aulas mais para frente, que exige uma aula específica, né? Mas focando no bem diferenciado, a gente faz a avaliação dessa estratificação de risco, né, a tabela TNM, e nessa segunda tabela que eu estou mostrando, ele vai classificando em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Então, de uma forma geral, os cânceres microcarcinoma classificados em baixo risco, esses cânceres não precisam fazer o tratamento com iodo radioativo no pós-operatório. Eles ficam em acompanhamento clínico com a dosagem sérica do TSH, da tireoglobulina, ultrassonografia cervical, marcador de imunidade, que é o antitireoglobulina. Então, exames laboratoriais e de imagem, e o paciente fica em acompanhamento pós-operatório periódico, né? Que isso vai ser falado também em outra aula. Então, se vai ficar a cada 6 meses, anualmente, a cada 2 anos, isso aí depende muito de cada caso, isso vai ser falado também. Mas, basicamente, os microcarcinomas, são os cânceres abaixo de 1 centímetro, bem diferenciados. Esses pacientes, eles que é o PT1A, né, de baixo risco, esses pacientes eles não necessitam de radioterapia no pós-operatório. Do PT1B em diante,
esses pacientes eles normalmente vão precisar da complementação com a radioterapia no pós-operatório, onde se faz toda aquela estratificação de risco da tabela, e os pacientes de baixo risco, né, classificação inicial de TMM de baixo risco, esses pacientes não precisam. Mas o risco intermediário avançado, né, alto risco, melhor dizendo, esses pacientes sim vão precisar da iodoterapia pós-operatória. A gente vai ter uma aula específica sobre a iodoterapia, que vai precisar da pesquisa de corpo inteiro pré-tratamento, a pesquisa de corpo inteiro pós-tratamento, como é a terapia de supressão hormonal. Então, tudo isso vai ser falado numa aula específica, né? Tireoide, apesar de ser uma glândula pequenininha, mas é vasta a literatura, os estudos e as discussões clínicas sobre as patologias que acometem essa glândula, né? E por que esse tumor, esse câncer de baixo risco, né, de um microcarcinoma, eles não precisam complementar com a radioterapia? Porque os estudos mostraram que a radioterapia para esta situação não vai aumentar a sobrevida global e a sobrevida livre de doença. Então eles mostraram que no acompanhamento em 10 anos não houve alteração você fazendo a iodoterapia para esta situação, né? A radioterapia pós-operatória para esta situação. Então esses pacientes eles podem ficar em acompanhamento. É um câncer de bom prognóstico, a curabilidade é acima de 98%. Tá bom, pessoal? Então, fiquem acompanhando essas aulas, que na próxima aula a gente vai falar, inclusive, especificamente sobre o esvaziamento da cadeia linfática, né, na cirurgia tireoide, porque é importante no entendimento deste segmento pós-operatório para o câncer de tireoide. Então, próxima aula, indicação de cirurgia de esvaziamento linfático em câncer de tireoide. E aí a gente segue dando sequência ao segmento pós-operatório, porque esse entendimento é importante para o entendimento global. Tá bom, pessoal? Um abração a todos.